Essa parte é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, como acontecia comigo lá na igreja, eles contavam como Jesus morreu, que nós somos pecadores, mas não fechava mostrando como eu podia tomar posse desta verdade, da mensagem da salvação. Então, muita gente tem um pé atrás, pensando, fazer apelo para a criança é você induzir a criança, é fazer alguma coisa que ela não está realmente querendo. Mas nós temos que fazer com muita oração. Então, agora veio a página limpa, a página branca, e como nós vamos fazer isto? Nós vamos dizer assim: pelo que Deus fez por você, agora você pode ter o coração limpo. E você, então, vai mostrar a palavra de Deus. Então, não é você que está fazendo apelo, não é você que está fazendo o convite, não é você que está dando oportunidade, é Deus. Então, a primeira coisa que nós fazemos, depois que falar, Deus criou você, Deus ama você, Deus é santo, porque Deus amou o mundo. Pecado é tudo que pensamos, falamos e fazemos que não agrada a Deus. Você dá exemplo e você mostra que o castigo do pecado, que já nascemos no pecado, com vontade de fazer coisas erradas. Então, mostra a solução, o remédio para o pecado, para a condenação, para a separação eterna. E o remédio é Jesus. Quem é Jesus? A obra de Jesus, o que ele fez. E quando você fala de Jesus, você diz, pelo que Jesus fez por você, você agora pode ter os seus pecados perdoados. Como? Então você vai ler João 1,12. Esse versículo, tanto quanto outros, de João 3,16, Romanos 3,23, 1 Coríntios 15, 3 e 4, é muito importante. Por quê? É um versículo de condição e promessa. A promessa é que se você crer e receber Jesus, você pode se tornar filho de Deus. Mas para se tornar filho de Deus, tem uma condição. Qual é? Crer e receber. Crer e receber. Então, cada vez que você vai dar o apelo ou o convite para que a pessoa aceite Jesus, você precisa usar um versículo que tenha condição e promessa. Por exemplo, você pode usar Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Qual é a promessa? Será? Salvo. E qual é a condição para ser salvo? Crer. Então a gente pergunta, você quer crer em Jesus para ser salvo? Então não sou eu que estou fazendo o convite, é Deus que está fazendo o convite. É Ele que está dizendo, venha, creia, para ser salvo. Então você precisa usar a palavra de Deus. Ou João 12, ou Atos 16, 31, ou use Romanos 10, 3. Ou outros versículos que têm a condição e promessa. Você pode usar também outro versículo, que é João 12, eu falei, e também João 3, 36. Tem condição e promessa. Quem crê terá a vida eterna. Pode usar também João
3,15. João 3,15. Diz, quem crê, João 3,15. Você pode ler esse versículo e dizer, olha, a Bíblia que diz, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Qual é a promessa? Vida eterna. Qual é a condição? Crer. Então você pergunta, você quer crer para ter a vida eterna? É a Bíblia que está dando esse convite. Não use palavras que não são da palavra de Deus. Por exemplo, a gente diz assim, olha, quem hoje quer se entregar ao Senhor? Se entregar ao Senhor, a gente entrega a nossa vida, entrega tudo da gente quando a gente já é salvo e entrega para Ele. Quem não é salvo, olha a condição dele em Efésios capítulo 2, 1. Nós estávamos como? Mortos nos delitos e pecados. Então, um morto pode entregar alguma coisa para Deus? Não. Então, não é entregar o coração para Deus, é receber o perdão, receber a salvação, receber a vida eterna, se tornar filho de Deus. A única coisa que o morto pode fazer é o quê? É receber a vida, porque ele não tem vida, não é? E uma coisa que eu quero que vocês visualizem agora. Você já foi na casa onde tem, eu não sei como que eles fazem aqui no Japão, mas lá no Brasil, você já foi numa funerária? Onde tem um monte de caixão? Para você escolher? Então, imagina que se você não levar o seu aluno a Cristo, você está dando aula para quem? Para quem? Para morto. Então, está cheio de caixãozinho lá. E eles estão lá dentro do caixão morto. E você diz, mas você tem que obedecer, tem que orar, tem que vir na igreja, tem que ser bonzinho. Morto obedece. Morto vai testemunhar dos outros, para os outros, de Jesus? Morto vai orar? Então ele precisa o quê? Nascer de novo. É isso que Jesus disse para quem? Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, não verá o reino dos céus. E a criança também, ela precisa nascer de novo, nascer na família de Deus. Aí sim, você começa a dizer, agora você é filho de Deus, precisa crescer. Agora você precisa obedecer, precisa ler a Bíblia. Vamos lá crescer. Então, para ela crescer, precisa ter esta experiência, esta conversão. O que é conversão? Você está indo para uma direção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, para sempre. O salário do pecado é a morte. Não há justo nenhum sequer. Eu estou perdida. Sou pecador. Mas eu me converto. E agora sim, crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, essa virada, essa conversão, a criança pode ter, tomar essa decisão. E se você quer saber se uma criança é convertida ou não, você vai ver nas suas atitudes.
você vai ver na mudança de vida. Você vai ver no interesse que ela tem pela palavra de Deus. Você vai ver na oração que ela faz, na vida do dia a dia dela. Porque tem muita criança que fala assim, já aceitei Jesus. Mas você não vê frutos. Então, essa conversão acontece quando você mostra o versículo, por exemplo, você mostrou João 1,12. Vamos falar juntos? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Outra vez, vamos lá. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você leu o versículo e agora vai explicar. Esse versículo quer dizer o seguinte, que se você reconhecer que é pecador, se você crer que Jesus morreu por você, e você receber Jesus como Salvador, você pode se tornar o quê? Filho de Deus. Nascer na família de Deus. Então, você lê a Bíblia, o versículo, João 12, explica, reconhece que é pecador, crê em Jesus e recebe Jesus. 1, 2, 3. Aí você diz, você reconhece que é pecador? Eu reconheço. Você crê que Jesus morreu por você? Eu creio. Você quer receber Jesus? Quero. Então você vai dizer, você quer falar isso para Deus? E ele faz o quê? A oração. E o que ela vai falar na oração? Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor me abençoou. Em nome de Jesus, amém? Não. O que ela tem que falar? Senhor Deus, eu sou pecador, eu creio que Jesus morreu por mim e eu recebo Jesus. Muita gente pensa que está salvo, mas às vezes tem dúvida. Por quê? Porque nunca teve certeza, convicção de que um dia arrependeu dos seus pecados, que Deus perdoou seus pecados porque ele confessou que era pecador, reconheceu. Não tem certeza porque não creu que Jesus, o que Jesus fez por ela, e não recebeu Jesus. Quando você recebe Jesus, você tem que largar todas outras coisas. Uma vez eu fui na casa de uma diretora e evangelizei de escola. E eu vi um monte de imagens lá. E eu disse, você quer receber Jesus? Então, você tem que escolher ou Jesus ou todas essas imagens que você tem aqui. Então, não é você dizer receber Jesus. Ela crê nisso e mais Jesus. Aí não valeu nada. Mas naquela hora, aquela diretora, Odila, o nome dela, ela disse, eu quero deixar tudo isso, quero crer só em Jesus. Ela fez a oração, confessou que era pecadora, creu que Jesus morreu por ela e ela recebeu Jesus, largando tudo. Então, você tem que falar para a criança, eu quero fazer do meu jeito, quero viver assim, quero fazer assim, mas também eu quero Jesus. Você quer receber Jesus para ser Salvador e Senhor, dono da sua vida? Então, vamos orar. Aí ela ora, tá?
Então, aqui, essa parte aqui, você lê João 12, explica João 12 o que quer dizer e pergunta para a criança. Você conhece que é pecador? Crê que Jesus morreu por você e quer receber Jesus? E na oração, vamos falar juntos? Você vai dizer assim: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Perdoa os meus pecados. Eu creio que Jesus morreu por mim. Obrigado. Eu quero receber Jesus no meu coração e na minha vida como meu Salvador e meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Escutar uma criança fazendo esta oração é a coisa mais linda e emocionante que pode acontecer para você. Porque elas falam sinceramente. E logo depois você pergunta: de quem você é filho? De Deus. Como você sabe? Aí você volta para João 12 e coloca o nome da criança. A Bíblia que diz: mas o Quio que recebeu Jesus, Deus deu ao Quio o poder de ser feito filho de Deus. O Quio que creu no seu nome. Coloca o nome da criança e dá certeza para ela. E você diz assim, olha aqui em Hebreus 13:5 diz: de maneira nenhuma te deixarei. Quando que ele vai te deixar? Nunca, nunca mais. Então, você coloca o nome da criança aqui. Vamos falar juntos? Hebreus 13:5. De maneira nenhuma deixarei a Sati. Fala o seu nome aqui. Vamos lá. De maneira nenhuma deixarei. Eu não ouvi seu nome. Fala bem alto. De maneira nenhuma deixarei. Quando que Deus vai te deixar? Nunca, nunca mais. Então você pode agora orar, agradecendo a Deus, que Ele nunca vai deixar. E depois que a criança faz isso, o que ela precisa fazer? Ela nasceu? Precisa crescer. E para crescer, ela vai tomar o quê? Leite, não é? Leite. Toma leite. E aí vai tomando leite e a criança vai crescendo. Vamos falar? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3:18. Então você já viu o leite cair da caixa, mas você já viu o leite subir para a caixa? Outra vez? É difícil, mas assim como é difícil o leite subir, é difícil a criança crescer. Vai levar 10 anos, 20 anos que você precisa continuar andando com ela, ensinando, orando com ela, lendo a Bíblia, até que aquele leite espiritual possa ser mudado, né, de alimento para uma feijoada, para um carê, né, para uma comida mais forte. E a criança vai crescendo, como as árvores crescem. Como que ela cresce? Orando. Que mais? Lendo a Bíblia e obedecendo, confessando os pecados, falando de Jesus aos outros e vindo à igreja. E ela vai crescer e nós temos que dar os primeiros passos
como ela pode crescer. Não deixe a criança só lá, bebezinho. Ela precisa crescer. Então você diz assim: agora que você é filho de Deus, Deus quer que você conheça melhor. Sabe como? Vamos lá? Orando, lendo a Bíblia, confessando o pecado, falando de Jesus para os outros e vindo à igreja. Para quê? Para encontrar outros que amam a Deus. Então ela vai saber dos primeiros passos para crescer espiritualmente, para a sua vida cristã. E você vai largar aí? Não. Talvez você leve 20 minutos para dar a mensagem da salvação. 20 segundos para dar o apelo. 20 minutos para aconselhar. Mas 20 anos para discipular, para andar com ela, para ensinar. Se tropeçou, então levanta, vamos junto e vai. É isso que está faltando. Você se interessar pela criança. Durante a semana você passa o WhatsApp para quantas pessoas? Passa para o seu aluno. Passa alguma coisa para ele, pessoal, para que ela saiba que você está orando, que você tem interesse por ele. Pergunta se pelo menos orou uma vez naquela semana, ou se leu a história que foi contada na semana passada. Fala alguma coisa, pessoal. Se encontre com ele em algum lugar. Eu sei que isso é impossível quase, mas nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos largar. Aquele bebezinho, você nasceu? Tá. Nha, nha, nha. Ó, a sua mamadeira está lá. A sua fralda está aqui. Tá, então se vira. Coitado do nenê, né? Olha esse nenê da nossa amiga aqui. Olha que coisa mais linda. Ela estava lá, dando comidinha na boquinha. Toma, meu filho, coma. Agora coma esse aqui. Tá bom. É assim que nós temos que fazer com a criança. Muita coisa ele não vai fazer. Mas a gente tem que andar junto, tem que orar, tem que fazer. E de fazer discípulos. É a ordem de Jesus. Mateus capítulo 28, 18 e 19. E se você não está fazendo discípulos, não está fazendo nada do que Deus está mandando. Agora, pensa agora numa criança. Pensa, pode ser seu filho, seu neto, pode ser seu sobrinho, seu aluno. Pense numa criança. Pensa. O nome dela, a idade, a necessidade dela. Ela precisa ser salva? Então diga: eu vou levar essa criança a Cristo. Pensa em alguma coisa que você pode fazer para discipular essa criança. Começar a ler o livro de Marcos, que é um livro muito fácil para a criança entender. E você lê junto um versículo, 2, explica e vai fazendo a leitura juntos. O que você pode fazer com ela? Pode chamar para a sua casa um dia? Depois da escola dominical, pode conversar 10 minutos que seja com ela? Pensa não, algo bem prático que você pode fazer com ela. Pega um caderno e durante a semana fala para ela escrever o que teve de dificuldade, o que aprendeu de Deus. E assim nós podemos ver a criança crescendo cada dia mais. E agora, então, vamos fazer essa parte. Porque é a parte que muitas vezes negligenciamos, porque não sabemos todos os passos. Agora que sabemos, vocês podem fazer. Tá bom?
O Lucas e o Bruno não estão, então vem o Kleber. Então, Kleber, você viu como Deus criou você, não é? Ele ama você e nos separa de Deus, não é? E Jesus, quanto Ele te ama, não é? Fez tudo isso. E por causa do que Jesus fez por você, você agora pode ter o seu coração limpo. É. E olha aqui a Bíblia, a palavra de Deus diz em João 1:12. Olha aqui. Mas a todos que crerem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, isso quer dizer, se você reconhecer que é pecador, crer em Jesus, o que Ele fez por você, e receber Jesus, você pode se tornar filho de Deus. Você quer receber Jesus? Mas por que você precisa de Jesus? Isso por causa do pecado, não é? Isso, o pecado é bom? Não, é horrível, não é? Você reconhece? Reconhece, né? E o que Jesus fez por você? É verdade. Isso. Você quer falar agora isso para Ele? Sim. Quer? Então vamos fazer oração. Você quer que eu fale e você repete para Deus? Ou você fala sozinho? Tá bom. Então você vai repetir, mas vai falar para Deus, tá bom? Fala assim: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Eu creio que Jesus morreu por mim. Eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. De quem você é filho? De Deus. Como que você sabe disso? É porque a Bíblia diz, olha, mas ao Kleber que creu em Jesus. E o Kleber que aceitou Jesus deu ao Kleber o direito de se tornar filho de Deus. E sabe, aqui em Hebreus 13, 5, olha só o que a Bíblia diz. Olha, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quando que ele vai te deixar? Nunca. Né? Vamos fazer juntos? Olha lá. De maneira nenhuma deixarei o Kleber. Quando Deus vai te deixar? Nunca. Está lá, seguro lá dentro. Não é? Isso mesmo. E agora que você é filho de Deus, Ele quer que você o conheça mais. Então você vai, tem a Bíblia, orar, falar com Deus e confessar o pecado. Se você fizer alguma coisa errada, que você sabe que é pecado, você vai confessar. Olha, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar, Kleber, quer dizer, falar o que você fez de errado para Deus. Tá? Então, cada vez que você fizer a coisa errada, o que você vai fazer? Confessar, isso mesmo. Não. Confessar, tá bom? E Ele vai perdoar. E você vai agradecer o perdão dele. Tá bom? Que bom, não é? Então você pode ler a Bíblia, orar, confessar, falar de Jesus. Tá vendo aquele mocinho lá, aquela mocinha lá? Fala para eles, olha, eu aceitei Jesus hoje. Né? Fala para ele. E depois, lá na escola, pode falar, olha, Deus ama você. Né? Tá bom? Falar de Jesus. E vem aqui na igreja, tá? Todo domingo aqui a gente tem escola dominical para a gente encontrar outros que amam a Deus. Tá bom? Você quer dizer obrigado para Deus? Fala, obrigado que Deus me salvou. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Deus.
Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora eu vou orar, tá? Senhor Deus, abençoe o Kleber, a sua vida, que ele possa ser um pescador de almas, ganhar muitas crianças para Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, vou deixar um folheto com você, tá? Esse folheto, você pode ler tudo que eu falei para você e você pode levar para a sua casa, tá bom? Então, Deus abençoe você, tá bom? E vou continuar orando por você. Domingo a gente se encontra, tá bom? Tchau. Obrigada. Então, você já sabe como fazer, né? Vamos fazer? De pé para ninguém dormir. Pega um companheiro que não é aquele que você está acostumado. Pode pegar outro companheiro. 2 em 2. Essa parte. Um, dois, três, já. Pode começar. Então, tem a parte da branca e tem a página verde, tá? Então, tem o apelo e tem o crescimento. Pega a Bíblia, lê João 12. Por favor, pode voltar para a página branca? Aí todos podem ver. Isso. Cor branca. Uma antes. Aí. Não, branca, 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 depois desse. Aí. Aqui vocês viram que foi usado João 3,16, a segunda parte, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que tenha a condição de promessa.
Pode passar. Tem mais uma parte, que é a parte da segurança. Isso. Próxima. Aí. Aí a oração. Depois Hebreus 13:5. Prontos? Depois, a Elisa vai passar para você toda a apostila, com todos os detalhes desse 1, 2, 3, Jesus me ama, como levar a criança a Cristo. Se você tiver interesse, então eu mesmo posso passar, ela pode passar para você. Tá bom? Deu para fazer? Teve alguma coisa difícil? Não? Tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5 são os dedos desta mão. E eles contam uma história que eu conto pra vocês, que eu conto pra vocês. Deus me ama, eu pequei, Cristo morreu por mim. Eu recebo, estou crescendo. E eu conto mais uma vez, eu conto mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 são os dedos desta mão. E eles contam uma história que eu conto pra você. Deus me ama, eu pequei, Cristo morreu. Eu recebo, estou crescendo. Eu conto mais uma. Agora que você sabe levar a criança a Cristo, ela precisa crescer. E para crescer, então pegue sua apostila. Ela precisa de alicerce. A próxima. Alicerce para a vida. Como ajudar a criança a memorizar os versículos? É muito importante. Aqui diz a palavra de Deus, a sua apostila. A Bíblia é valiosa. Ela instrui, ensina a palavra de Deus. Ela atrai os não salvos. Ajuda cristãos na sua vida diária. Versículo decorado prepara para testemunhar. Traz conforto ao coração. Combate doutrinas falsas e ajuda a louvar a Deus. Criança que sabe decora o versículo é criança que vai crescer. Só que para ensinar versículo não é dizer, vamos decorar esse versículo, todo mundo. E blá, 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 blá. Papagaio também fala versículo, mas não sabe o que está falando. Tinha um papagaio que falava assim, porque Deus amou o mundo, e viva eu, e falava. Então, não é ensinar a repetir o versículo, é ensinar a memorizar a palavra de Deus.
Porque a Bíblia diz em Salmo 119, 11. O que a Bíblia diz? Guardo aonde? No coração. O quê? Tuas palavras. Para quê? Para não pecar contra ti. Então, ensinar a criança a guardar a palavra de Deus, a memorizar a palavra de Deus, é ensinar ela não pecar contra Deus. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como é importante ensinar desde pequenininho. Aquela Bíblia que já se foi. Alguém tem a Bíblia aí? Bibliazinha? ABC da Bíblia? Alguém tem? Alguém pegou? Ninguém? Ah, está guardado lá? Ah, tá bom. Mas vocês viram aqui, aquele ABC da Bíblia é para criança de 1 ano, 2 anos, como eu mostrei para vocês. Até crianças pequenininhas, ela já pode memorizar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz. E quando chega lá 3, 4, 5, 6 anos, eles vão saber muitos versículos de cor. Mas para isso, você precisa fazer de uma maneira bem interessante. Por exemplo, o flanelógrafo pode ser usado para isso também. Você pode pegar, isso aqui é intertela, ou flanela, ou feltro. Você pode escrever com pincel, ou você pode fazer com cortar no tamanho da impressora e você pode imprimir isto. Então, você pode colocar alguns desenhos e aí você vai colocando o versículo. Primeiro, você lê o texto na Bíblia. Nunca diz, olha, o nosso versículo está aqui, ou no cartaz, ou aqui no flanelógrafo, mas sempre tem que ler na Bíblia primeiro, para mostrar, olha, é a palavra de Deus que você vai decorar. É muito importante. E você, então, mostra, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Quem disse isso? Jesus. E o que ele disse? Ele disse, tende bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu, ele teve vitória. Eu venci o mundo. Agora, você leu na Bíblia, mostrou o versículo, ou no flanelógrafo, ou no PowerPoint, ou escrito no quadro branco, ou num cartaz, sempre de maneiras diferentes. Eu tenho aqui outros versículos que você pode fazer em cartazes, tem outros versículos que estão lá, tem outros versículos que estão aqui no flanelógrafo também. Então, você vai explicar, tá? Apresentar, ler na Bíblia, explicar. Porque se a criança lê isso aqui, não vai entender nada. Ela não sabe o que é aflição, ânimo, mundo. Que mundo é esse? Então, você vai explicar. Olha, a Bíblia é a palavra de Deus. É 100% verdade. E está dizendo que, muitas vezes, aqui neste mundo. Por que no mundo? Porque tem este mundo e tem outro mundo, outro lugar, onde vamos morar para sempre com Deus.
Mas agora aqui nós vamos passar por aflições. Aflição quer dizer tristeza, problema, dificuldade. E se você falar para a criança, qual dificuldade você está passando? Ah, meu pai, ele está com dificuldade lá no serviço. Ah, minha mãe está doente. Então, são aflições, são coisas difíceis. Mas Jesus está dizendo, tem de bom ânimo. O que é bom ânimo? Fique animado, fique forte. Não fique desanimado, só chorando. Por quê? Porque ele está dizendo que ele também passou por aflição, mas ele venceu o mundo. E ele pode vencer para você. Você pode vencer essa aflição. Você explicou agora. Mas não é só explicar. Esse versículo não vai ter nenhuma razão para a criança enquanto você não faz a aplicação. O que quer dizer isso? Você, criança, que já é salvo, que já aceitou Jesus, está dizendo, olha, você vai passar por aquela prova difícil. Você vai ter que estudar bastante. Talvez os seus amigos vão rir de você porque você vai para a igreja. Ou qualquer outra coisa. No mundo você vai passar por isso. Mas Deus está dizendo aqui na sua palavra, não fique desanimado, não fique triste. Porque Jesus venceu. Ele também passou por isso, mas ele venceu. Ele vai te dar vitória. Então, essa semana, se você passar por alguma aflição, você vai lembrar desse versículo. Você vai repetir. Então, o versículo vai ter algum significado. Durante a semana, ele vai lembrar do versículo e vai aplicar na sua vida. A gente diz assim, vamos decorar esse versículo, e decora só. Não, tem que fazer a explicação, aplicação. Explicação, aplicação. Agora, tem criança que não é salva lá. Então, vou dizer, se você ainda não tem Jesus, você talvez passe por aflição. Mas hoje você precisa receber Jesus para você ter vitória, como Jesus teve. Então, você faz a aplicação para a criança salva e para a criança não salva. E toda vez que você vai contar uma história, você tem que contar, você tem que ensinar um versículo. E esse versículo que ele vai decorar, vai ser o versículo que ele vai sempre, sempre lembrar. Por exemplo, eu vou contar a história de Jonas. O que Jonas fez? Deus falou, Jonas, vai lá para Nínive. Jonas disse, eu não quero ir para Nínive. Eu vou para Tarsis. O que Jonas estava fazendo? Ele estava desobedecendo. Ele tomou barco e lá foi para o lado contrário do que Deus tinha mandado. E o que aconteceu? Olha, muito triste, desobedecer, porque Deus mandou uma tempestade tão forte, que ele teve que ser jogado no mar e ser engolido por um grande peixe. E o que ele está fazendo agora lá dentro daquele peixe? Vamos dar uma olhada. Está orando agora. Está falando, desculpa, Deus, eu desobedeci o Senhor.
Talvez você desobedece em casa, não é? Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz: filhos, obedecei a vossos pais. Desobedecer o pai vai sair sempre mal. Sempre mal. Mas Deus teve tanta pena de Jonas que falou para o peixe: vamos lá, peixe, vomita Jonas. E ele então vomitou Jonas. E Jonas outra vez ouviu a voz de Deus: Jonas, vai para Nínive. Agora eu vou correndo. E ele foi lá para Nínive. E olha, ele estava lá. Gente, Deus vai destruir esta terra com fogo. Vocês precisam se arrepender. Precisa fazer o que Deus está mandando. E aquele povo todinho se arrependeu. E sabe, Deus não destruiu aquela terra. Porque agora Jonas obedeceu. Mas sabe, você também tem que falar de Jesus para muitas pessoas. Para o papai, para o vovô, para a mamãe, para os seus amigos. Falar que Jesus morreu por elas também. E que Deus quer que elas também um dia possam ir morar lá no céu com Deus. Como é bom obedecer a Deus. E se você obedece ao papai e à mamãe, está obedecendo a Deus. Então, a Bíblia, a palavra de Deus diz, aqui em Efésios capítulo 6, versículo 4. Filhos, obedecei a vossos pais. Quem é filho aqui? Levanta a mão. Deus está falando para você fazer o quê, filhos? Obedecer. Vem cá, meu filho. Já vou. Isso é obedecer? Não. Tem que obedecer imediatamente. Filho, vai fazer a lição. Mais tarde. Estou ocupado. Tem que obedecer. E Deus vai ajudar você a obedecer. Qual é a coisa que é mais difícil para você? Fazer lição, não é? Então, começa pela coisa mais difícil. Terminando coisa mais difícil, depois o resto fica tudo fácil. Filhos, obedecei a vossos pais. Vamos falar juntos, todos juntos? Filhos, obedecei a vossos pais. Efésios 6, 4. Agora, quem é filho vai fazer assim e vai falar: filhos, obedecei. Quem é filho aqui? Filhos, obedecei a vossos pais. Efésios 6, 4. Agora, quem não gosta de obedecer, vai falar comigo. Vamos lá. Filhos, obedecei a vossos pais. Todos vocês gostam de obedecer, né? Ah, tá bom. Agora, quem comeu um bentô bem gostoso, vai falar comigo. Vamos lá. Filhos, obedecei a vossos pais. Efésios 6, 4. Agora, quem está com sono, depois de um bentô gostoso, com a barriga cheia, fala comigo. Filhos, obedecei a vossos pais. Efésios 6, 4. Muito bem, agora vocês vão ficar de pé. Todo mundo. Quando você obedece, você tem que obedecer como? Correndo, não é? Então vamos lá, correndo.
Filhos, obedecei aos vossos pais. Efésios 6, 4, mais rápido. Filhos, obedecei aos vossos pais. Efésios 6, 4. Ai, que maravilha se os filhos obedecessem correndo assim, não é? E essa semana você pode fazer isso. Pode sentar. Cadê Jonas? Cadê Jonas? Tá no barco, tá no barco. E o que está fazendo? O que está fazendo? Fugindo de Deus, fugindo de Deus. Cadê Jonas? Cadê Jonas? Tá no peixe, no peixão. E o que está fazendo? O que está fazendo? Orando a Deus, orando a Deus. Cadê Jonas? Está em Nínive, lá está. O que está fazendo? O que está fazendo? Falando de Deus. Falando de Deus. Cadê Jonas? Cadê Jonas? Está no alto da colina. O que está fazendo? O que está fazendo? Aprendendo a amar, aprendendo a amar. Ele estava aprendendo a amar. Porque ele queria todos os ninivitas torradinhos. Queria que eles fossem todos destruídos, porque era um povo muito mau. Mas Deus teve pena deles, sabe por quê? Veja lá em Jonas, último versículo. Deus fala assim: e eu não terei pena de 120.000 que não sabe o que é direito, o que é mão esquerda. Quem que não sabe o que é, qual é a mão esquerda, qual é a mão direita? Quem são? As crianças, né? Você também é criança, então. Criança, você fala assim: levanta a mão direita. Então, por causa de crianças que tinham lá, Deus poupou a cidade. Mas esse Jonas, ele estava fugindo de Deus. Bem facinho. Então você ensinou o versículo conforme a história. Você ensinou o cântico conforme a história. Então a história teve aplicação. Obedecer os pais, e a criança vai lembrar. Se esquecer toda a história, vai lembrar da música. Se esquecer a música e a história, vai lembrar do versículo. Então, tudo tem que estar ligado. Não vai lá cantar: Daniel orava a Deus. E sabe, Jonas, aí a filha diz: mamãe, Daniel foi lá nos peixes. Não é Daniel, é Jonas, não foi? Não, foi Daniel. Então faz uma confusão, não é? Se é Davi, é Daniel. Você canta Daniel, se conta Daniel. Se conta Daniel, canta Daniel. Ensina Daniel. Não é Daniel? Você já está acostumado a trocar Daniel por Davi. Não é Daniel? Então, se conta Davi, canta Davi. E nada disso. Ei, que música vocês querem cantar? Do Homem Torto. Vamos lá, canta torto. E que mais? Aquele da infantaria, vamos lá. Nada disso. A música, gente, é muito importante. Você pode ensinar a palavra de Deus. Você pode ensinar conduta. Você pode ensinar a vida cristã através da música. Mas as crianças hoje têm uma preguiça. Vamos cantar. Fica de pé. Vamos cantar essa música. O que fazer para elas cantarem animado? Você fica animado. Vamos lá, né? E você também, na música, tem que fazer a explicação.
tem que dizer qual é a palavra, o significado daquela palavra difícil. Tem que fazer aplicação para aquela música. Não é só cantar, cantar, cantar para passar o tempo. Não é cantar porque a criança gosta daquela música. Criança, hoje, quer cantar? Sabe o quê? Aquelas músicas... Que é aquilo? E a criança quer cantar aquela música lá, engraçado. Havia um homem torto, andava tudo torto e tudo era torto. Que mensagem que tem essa música? Pensa bem. Mas a gente canta, não é? E ouve todo mundo cantando. E a criança vai para casa pensando, deixa eu procurar uma Bíblia. Ai, achei. Vamos ver se essa casa fica reta, porque só tem briga aqui. Nada acontece, não é? Ele achou uma Bíblia e ficou tudo certo, não é? E aquela lá do sal? Né? Não tem? Na estátua de sal. A criança nem sabe o que é ló. Pensa que é pão de ló. E está lá, né? Fazendo gesto, mas não explica o que quer dizer essa música. A música tem que enfatizar a mensagem que você vai dar, o ensino que você quer que a criança leve e guarde e aplique na sua vida. Ah, mas eu não sei muitas músicas de crianças. Olha, você escuta a música o dia inteiro, não escuta? Louvor. Então põe lá louvor de criança. Não sabe? Vai lá. 3 palavrinhas. Vai no YouTube. Está cheio de cânticos para o pequenininho. Romilda canta e conta. Está cheio de cânticos. Cânticos antigos, mas são cânticos que têm mensagem. Cânticos de salvação para criança. Tem 4 volumes a PEC. 110 cânticos cada volume. Cada cântico com uma mensagem. Você tem um cântico que fala de obediência, tem cântico que fala de consagração, tem cântico que fala da vida cristã, fala da salvação. Quantos cânticos nós temos? Agora você tem que procurar. Infelizmente, aqui nós não podemos aprender muitos cânticos. O dia não dá. Mas, quem sabe a Elisa vai promover um encontro só para a gente cantar louvor de criança, né? O que ensinar com essa música, como ensinar sobre esse assunto através dessa música, o que a música faz na vida da criança. É incrível o que você pode ensinar com música para a criança. E a gente desperdiça aquele tempo precioso e canta por cantar. Nós temos que planejar, orar a Deus. Que música que eu vou cantar? O que eu preciso aprender? Você está lá fazendo alguma coisa, vai colocando a música. Eu vou ensinar sobre oração, que é a próxima Alicerces para a Vida, não é? Tudo, como que ensinar tudo, nós já falamos. E a última matéria aqui é a última da apostila, mas não é a última do dia, porque ainda tem histórias bíblicas. Contação de história daqui a pouco. Mas tem intervalo antes. Para você dormir. Aprendendo a orar. Você vai ensinar a criança a orar.
Como é importante você ensinar a criança a orar. Falar para a criança, Deus ouve oração. Assim como Deus ouviu a oração de Ana. Ana estava triste, porque não tinha nenhum filho. E ela orava dizendo, Deus me dá um filho. E sabe, as pessoas ficavam rindo dela. Ah, Ana não tem filho, Ana não tem filho. E ela ficava lá orando, orando. Enquanto ela orava, o sacerdote, ele disse, você vai ter um filho. Sério? E sabe, passou um ano. O que aconteceu? Olha, aquela que chorava, andava triste, porque não tinha filho. Ela estava feliz agora, porque nasceu Samuel. Olha, Deus ouve a oração. Jesus nos manda orar e sem desanimar, porque Deus ouvirá e Deus responderá. E se a resposta demorar, continue a orar, continue a orar, continue a orar, continue a orar. E sem desanimar, até a resposta chegar. Ensine a importância da oração. Ensine como Deus responde a oração. E aí na sua apostila, diz quem pode orar. De quem Deus promete responder a oração. Quando você deve orar? Qualquer momento. Orai sem cessar. De manhã, à tarde, à noite. Ensinar a criança a orar é muito importante. Porque ela vai enfrentar dificuldades na vida. Então, ela sabendo orar, ela vai levar tudo em oração. Onde podemos orar? Qualquer lugar. Por que as orações são impedidas? Por causa do pecado. Então, eu confesso o pecado e Deus ouve a oração. Como orar? Orar de acordo com a vontade de Deus e em nome de Jesus. E com fé. Qual é a oração modelo que Jesus ensinou? Vamos falar? Pai nosso que estás no céu. Deus está dizendo, quando você orar, você ora para quem? Para Deus. Deus Pai. Não é porque você está trabalhando com crianças e você então vai dizer, Jesus, você vai orar para Deus, Senhor Deus, Deus Pai, em nome de Jesus. É assim que Jesus ensinou a orar. Quando orar, diga, Pai nosso que estás no céu. E a primeira coisa que ele falou para você fazer na oração, que é santificado. O que é santificar o nome de Deus? É você elevar o nome de Deus. Dizer, Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Você também. De agora para frente, quando começar a orar, não fala assim, Deus, meu chicotô está difícil, e me ajuda a arranjar um chicotô melhor. Ou senão, ai, meu filho está indo mal na escola, ajuda. Não. Você vai primeiro dizer, Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O que mais? Onisciente, glorioso, majestoso, santo, soberano, glorioso, Criador, Rei dos Reis, maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade. Justo, fiel, misericórdia, verdadeiro, único,
bom, amigo fiel, amoroso. Tudo isso você fala para Deus. E essa é a oração que Deus quer. Oração de adoração. O que é oração de adoração? É você dizer o que Deus é. Quando você está com um problema grande, com uma dificuldade, você vai orar, dizer: Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, é o Rei dos reis, Senhor dos exércitos, é o Senhor de tudo aqui na terra. Não há nada impossível para o Senhor. E vai dizendo tudo o que Deus é. Ai, o que eu ia pedir mesmo? Mas esse negócio é tão pequeno. Não tem importância para Deus. Deus pode fazer. Olha, quando você engrandece a Deus, o que acontece? Seus problemas vão diminuindo. Por quê? Porque está na mão de Deus tão grande, tão poderoso, que não há impossíveis para Ele. E assim, nós aprendendo a orar, nós tendo uma vida de oração, você vai poder ensinar para as crianças. E você vai poder ter crianças que oram, crianças que sabem o que orar. Porque criança ora assim: Senhor Deus, obrigado pela mamãe, pelo papai, pela comida, em nome de Jesus, amém. Não sabe mais nada. Quem quer orar? Ora. Não sabe orar em público. Por quê? Porque nós não sabemos ensinar a criança a orar. E aqui você ensina sobre o que orar. Louve a Deus, agradeça a Deus, confesse os seus pecados, ore por outras pessoas. Então você pega o seu dedo, fala assim: crianças, vocês vão orar pela sua família, que eles estão mais perto de você. Papai, mamãe, tio, avô, aqueles familiares. Você vai orar por aqueles que apontam o caminho de Deus para você, professor de escola dominical, pastor, os líderes da igreja. E esse dedo mais alto são os líderes. Você vai orar pelo primeiro-ministro do Japão. Você sabe o nome dele? Hã? Como é? Abe. Shizuo Abe. Você já orou pelo Abe-san? Já orou? Ora por ele. Né? Você sabe quem é o prefeito da sua cidade? Não. Tem que orar. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. Agora, vocês têm duas pátrias, sabia? Tem que orar muito, muito. Passar noites em vigília, em joelho, oração e jejum. Gente, o que é isso que nós estamos passando lá? 30 milhões de desempregados. Você não pode sair mais na rua, é perigoso. Você não sabe o que vai acontecer com o nosso Brasil. Uma corrupção tremenda. Pessoas que tinham como viver, agora não tem nem como viver. Meu irmão disse isso a ti, está difícil. Ele é consultor. E todos cortaram consultoria. Porque isso não dá, não é vida ou morte. E ele disse: eu preciso arranjar outra coisa, porque não dá para sobreviver com isso e criar minha família.
vocês têm que orar. Deus abençoa. Dia 6 de outubro vai ter eleição lá. Vocês podem votar. Que você possa orar, saber com consciência como votar, porque aquele nosso país, tão abençoado por Deus, está indo, infelizmente, bem para baixo. E nós lá precisamos de oração de vocês. Então, ore, ensine as crianças a orarem pelos governantes, pelos líderes. E esse dedo aqui, ora pelos doentes. É o dedo mais fraquinho. Você não faz nada com esse dedo, não dá para pegar uma coisa, nada. E ora por você. Então, vamos lá. Familiares, professores de escola dominical, pastores, missionários, governantes, doentes e por mim. Essa parte maior. Então, você vai agradecer e vai adorar. E quando você faz assim, o que é? Confessar pecado. Então, confesse o seu pecado, agradeça a Deus, ore pelos seus familiares, ore por aqueles que indicam o caminho de Deus para você, ore pelos governantes, pelos doentes, pelos fracos, pelos não salvos e ore por você. Então, ensine. Cada domingo você ensina uma parte da oração para a criança sobre o que orar. Como Deus responde a oração? Deus responde a oração quando você ora de acordo com Deus, com a vontade de Deus. E aqui, então, tem o acróstico CASA. É a confissão, adoração, súplica. Você sabia que Deus atende mais a oração que alguém faz por você do que você fazer por você? É verdade. Não tem nada mais importante do que alguém estar orando por você, disse o Dr. Shedd. Então, não tenha vergonha. Peça oração. Olha, eu vou dar aula na minha classe, na escola dominical. Eu tenho 5 crianças. Um precisa disso, disso, disso. Peça oração. Tenha sempre intercessores que vão estar orando por você, pela sua classe, pela sua igreja, pelo seu trabalho, pela sua vida. Olha quanto que estão orando por você agora. Quanto que estão orando por mim. Eu falei, ore, por favor. Eu não sei nada, não posso nada. Mas Deus pode. Eu sei que eles estão orando agora. Oração. E ação de graças. Alguém disse que nós temos que agradecer 20 coisas antes de reclamar de uma coisa. Agradeça por 20 coisas. E aqui, então, os exemplos da vida de Elias, Eliseu, Daniel, Pedro, Esther, Josué, Josias, como ele orava. Ele orava a Deus, ele destruiu todas aquelas imagens terríveis. E Josias, ele fez algo muito lindo. Ele orou, quebrando as imagens, e disse: nós vamos agora obedecer a Deus e orar a Deus. Todo o povo obedeceu. Josias, que só tinha 8 anos e começou a reinar, ele fez uma grande obra, porque ele seguiu a Deus e ele orou a Deus. E seguiu toda a palavra de Deus. Ensinem que
Deus responde: sim, não, espere. Ensine cânticos de oração. E você vai sempre, sempre lembrar que Deus sempre responde às orações. Ensine histórias que falam de oração. Ensine versículos que falam de oração. Eu tenho aqui um farol que está por aqui. Vermelho? Não. Verde? Sim. Amarelo? Espera. Qual é a resposta mais difícil? Estava na cadeira, né? Você viu, não viu? Estava sentada na cadeira, saiu correndo por aí. É um sinal, tá? Vermelho? Não? Verde? Sim. Amarelo? Espera. Deus sempre responde oração. Ensine as crianças a orar. Ensine as crianças, desde pequeno, confiar na oração. A oração tem poder, tem poder. E elas, aos poucos, vão tendo sua vida transformada. A Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fez tudo novo. Então, a parte mais difícil é contar história, não é? Da maneira que a criança preste atenção, aplique na sua vida. Você tem que sempre lembrar que nós éramos como uma lagarta. Horrível. Andava ali no pecado, comendo poeira. Aquelas folhas, comia tudo. Mas um dia, aquela lagarta que nasceu, ela não nasceu para ser sempre lagarta. Entra no casulo e sai uma linda borboleta. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, essa transformação de vida, você precisa ver nas suas crianças, através da história bíblica que transforma vidas, que está aí na sua apostila. Histórias, lições bíblicas que transformam vidas. Como contar história? De tal maneira que haja transformação. E como sou muito boazinha, vou dar uma folguinha para vocês, dormir um pouco. Quem está com sono, e beber uma aguinha, quem está com sede. E voltem daqui a pouco. Mas peguem sua borboleta lá, para você contar a história da borboleta que tem dentro o script. E logo então, quando vocês voltarem, vão saber como preparar a apresentação, uma história. Alguma pergunta? Dúvida? Então, bom descanso.